Eu sou Renato, e hoje, gostaria que você me acompanhasse em uma poderosa oração, para que Deus livre você dessa inveja e maldições e ainda restaure tudo que seu pior inimigo tirou de você. Sente que foi vítima de uma grande injustiça? Está cansado de tantas pragas e inveja ao seu redor? Gostaria de recuperar o que lhe foi tirado? Então venha rezar comigo, para que por meio dessa intercessão, Deus te coloque sobre seu manto, para proteger você e seus entes queridos de todo o mal que queira te tocar. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e glorioso Santo Expedito, neste momento de fé e verdade, venho diante de vós com meu coração aberto, pedindo que vossas mãos de luz e proteção intervenham junto ao Altíssimo em meu favor. Vosso olhar conhece os caminhos que trilho, sabe das pedras ocultas e dos espinhos que foram colocados não por acaso, mas pelas intenções sombrias daquele que me deseja o pior. Este inimigo, que não encontra paz em sua alma, tem se voltado contra mim com inveja, com intenções baixas e olhares carregados de desejos obscuros. Clamo para que todo esse peso que foi lançado contra mim por meio do olhar carregado de maldade, de julgamentos velados e de vontades torcidas, não tenha espaço em minha vida. Que todo olhar invejoso vindo de meu pior inimigo, seja ele dirigido a meus bens, meus passos, minhas conquistas, meu sustento, meus relacionamentos ou até mesmo a minha paz interior, retorne ao seu ponto de origem, não como castigo, mas como aprendizado. Que aquele que me deseja o pior, ao sentir o reflexo de suas próprias ações, compreenda a seriedade de brincar com o mal, entenda que não se constrói nada duradouro sobre a base do desejo alheio ser destruído. Nossa Senhora, com tua sabedoria maternal, age sobre cada nó que este inimigo tenta apertar ao meu redor, tentando me limitar com palavras torpes, pensamentos negativos e julgamentos ocultos. Que cada tentativa de me enfraquecer encontre o limite imposto pela tua intercessão e seja devolvida com a clareza da verdade. Que nada do que ele tenha tentado contra mim encontre abrigo ou solo fértil em minha vida. Santo Expedito, tu que resolves com agilidade aquilo que muitos temem enfrentar, que teus passos rápidos desfaçam os efeitos de qualquer energia mal direcionada. Que nenhuma armadilha mental, espiritual ou emocional lançada contra mim tenha continuidade. Peço que os olhos deste inimigo, tão ocupados em vigiar o que é meu, aprendam a se voltar para si mesmo, reconhecendo o vazio que carrega. Que ele compreenda que buscar o mal para os outros é correr em direção a abismos silenciosos. Que seu coração sinta o impacto da própria maldade, não como punição, mas como clareza. Que ele perceba o quanto perdeu ao escolher invejar ao invés de construir, desejar a queda do outro ao invés de procurar levantar a si mesmo. Não há mal que se mantenha diante da mão pura de Nossa Senhora. Não há desejo escuro que permaneça diante da justiça que Santo Expedito conhece. Que toda sombra enviada contra mim seja devolvida ao seu autor, acompanhada da luz que denuncia a raiz do próprio erro. Que ele, ao receber o retorno de suas intenções, sinta que não se pode brincar com o destino dos outros sem colher as consequências. Que meu caminho siga limpo de toda a carga invisível que esse inimigo desejou me colocar. Que suas tentativas se percam no ar, sem direção, sem efeito, sem eco. Que minha paz não seja mais perturbada por suas ações ocultas, nem por seus pensamentos direcionados ao que é meu. Que a proteção de Nossa Senhora e a ação determinada de Santo Expedito formem um escudo firme ao meu redor, bloqueando todo mal olhado, toda inveja disfarçada, todo julgamento silencioso que tenta me atrasar. Que aquele que me observa com rancor, comece a se enxergar com verdade. Que cada vez que desejar meu fracasso, perceba a estagnação de sua própria vida. Que cada julgamento que lança contra mim, volte para si como um espelho,
refletindo com clareza aquilo que se recusa a enxergar. Que ele aprenda que não se deve alimentar pensamentos ruins contra quem caminha com fé e sinceridade. Ó Santíssima Senhora, desfaz com tuas mãos todo o laço invisível lançado por esse inimigo. Ó Santo Expedito, corta com tua espada espiritual os vínculos que ele tenta criar para me prejudicar. Que toda sua energia, voltada à minha destruição, seja estancada na origem. Que nada passe além de vossa permissão. Que a verdade reine, que a justiça celestial prevaleça, que o mal se desgaste antes de alcançar o meu caminho. Que minha vida continue seu fluxo em paz, sem o peso que esse inimigo tenta lançar. Que sua presença perca influência, que seus olhares se tornem inofensivos, que seus desejos sejam neutralizados. Que tudo aquilo que ele tenta contra mim sirva apenas como testemunho da diferença entre quem busca a luz e quem se entrega às trevas. Que vossa intercessão alcance os céus, e que a resposta divina desça sobre mim com discernimento e libertação. Que eu prossiga com segurança, sabendo que todo o olho pesado voltado contra mim está sendo anulado, revertido, contido pela sabedoria que provém do alto. Que este inimigo compreenda que não é digno aquele que alimenta desejos obscuros, e que aprenda, através daquilo que volta para si, que o mal desejado ao outro nunca permanece sem retorno. Que nenhuma semente do que ele tentou plantar em minha direção crie raízes. Que tudo o que ele pretendeu contra mim seja desfeito, enfraquecido, anulado e revertido com justiça divina. Que ele veja, sinta e entenda a gravidade de seus atos. Que minha vida seja exemplo de proteção divina e testemunho de que não há mal que resista à intercessão da Mãe Santíssima e do Santo das Causas Urgentes. Mãe de ternura incomparável e de sabedoria eterna, venho com meu coração entregue diante da tua presença, reconhecendo tua autoridade celestial diante do Pai. Ao teu lado, clamo também a Santo Expedito, aquele que não hesita diante das injustiças, aquele que caminha com decisão contra tudo que se ergue para causar ruína. Em nome do Altíssimo, suplico que ambos estejam comigo nesta súplica, que nasce da urgência de um coração que busca livramento do mal lançado contra mim por aquele que decidiu me ver cair. Muitas vezes o mal é semeado em silêncio, nos bastidores da inveja, nas sombras dos ressentimentos. Meu pior inimigo, por livre escolha, decidiu se afastar de qualquer caminho de luz, e optou por alimentar um desejo contínuo de destruição contra mim. Não bastando seus pensamentos negativos, escolheu ir além, buscando recursos obscuros, trabalhos encomendados, feitiços lançados, tudo com o objetivo de abalar minha vida, meus passos, minha paz, meus bens, meu nome, minha dignidade, meus caminhos. Por isso, clamo a ti, Mãe incomparável, e a ti, Santo Expedito, para que toda obra feita contra mim seja agora destruída na raiz, que nenhum fragmento dessa maldade permaneça ativo. Que todas as intenções negativas direcionadas a mim sejam interceptadas no exato momento em que tentam se aproximar, que percam o caminho, que sejam neutralizadas pela ação divina. Que aquilo que meu pior inimigo buscou realizar através de rituais, pactos, encantamentos, manipulações, objetos consagrados ao mal, palavras ditas nas trevas ou qualquer outro tipo de prática contra mim, perca totalmente sua energia e poder, e que a inutilidade dessas ações seja reconhecida por ele. Não há espaço em minha vida para o domínio do oculto. Não há brechas para que qualquer interferência desse inimigo tenha efeito sobre mim. Que tudo que foi colocado diante de altares estranhos com meu nome, minha imagem, minha intenção, seja agora banido pela autoridade que há na intercessão celestial de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Que nenhum altar pagão mantenha minha vida presa. Que nenhum objeto ritualístico mantenha meus caminhos travados. Que nada de mal encomendado com meu nome encontre espaço para se instalar em minha realidade. Santo Expedito, defensor incansável dos que clamam por ação divina imediata, quebra com tua espada todo o laço místico que tenha sido direcionado contra mim. Que as correntes da feitiçaria se estilhassem diante da luz que acompanha teu nome. Que qualquer entidade invocada contra mim perca poder ao se deparar com a presença de Maria Santíssima, que nunca falha ao proteger seus filhos.
Que nenhuma oferenda feita contra mim tenha permanência. Que nenhum despacho, nenhuma invocação, nenhum pedido ao mal siga ativo. Peço que a intercessão de vocês dois alcance o trono de Deus, e que da eternidade venha o decreto. Que nenhum trabalho feito contra mim tenha continuidade. Que seja desfeito sem ruído, sem retorno, sem reação. Que o mal seja sufocado por sua própria origem. Que os caminhos por onde esse mal foi enviado sejam fechados. Que tudo o que foi feito seja apagado como poeira ao vento diante da autoridade divina. Que todo encantamento volte ao nada. Que a manipulação das trevas se perca em seus próprios labirintos. Que minha mente esteja blindada contra a confusão. Que meus relacionamentos estejam cercados de equilíbrio. Que minha casa esteja guardada por mãos celestiais. Que minha saúde esteja distante de interferências energéticas negativas. Que meu dinheiro esteja sob luz, sem amarras lançadas por inveja ou rituais sombrios. Que meu nome seja libertado de qualquer uso indevido. Que minha imagem não seja mais capturada por olhos que buscam prejudicar. Que minha presença não seja mais sentida por quem busca o mal. Que minhas pegadas não sejam mais seguidas por quem caminha em direção oposta à verdade. Que cada nó criado por rituais, por palavras amaldiçoadas, por trabalhos feitos no silêncio da noite, sejam desatados pela sabedoria e autoridade da Senhora desatadora dos nós. Que nenhum feitiço tenha mais ação. Que nenhuma promessa feita ao maligno em meu nome tenha validade. Que nenhuma oferenda tenha sido aceita. Que tudo que foi invocado contra mim se perca no vazio. Que nenhum mal encontre passagem em minha direção. Que nenhum ataque espiritual tenha continuidade. Que esse inimigo, ao perceber que nada do que fez teve êxito, se confronte com a verdade de que o caminho do mal não sustenta ninguém por muito tempo. Que ele experimente o peso das suas próprias intenções. Que sinta na própria pele o que desejou contra mim. Que tudo o que ele movimentou contra mim seja estancado pelo próprio céu. Que aprenda que se levantar contra alguém protegido pelo alto é agir contra a própria justiça de Deus. Nossa Senhora desatadora dos nós, passa tua mão sobre cada ponto onde meu nome foi usado. Santo Expedito, passa teu olhar sobre cada canto onde fui citado com má intenção. Onde houver bruxaria, feitiço, maldição, encantamento, amarração ou qualquer tipo de obra sombria contra mim, que ali seja lançado agora um clarão da presença divina. Que as trevas se dissipem diante da presença de quem serve ao Altíssimo. Que os espíritos que foram convocados contra mim fujam diante da pureza da oração. Que toda ação oculta perca sua base. Que toda trama seja exposta no mundo espiritual e desfeita. Que eu continue minha vida com proteção que não se abala. Que cada dia seja livre da influência maligna do meu pior inimigo. Que ele não consiga mais me tocar, nem com palavras, nem com pensamentos, nem com manipulações espirituais. Que todos os que ele tentou convocar para prejudicar minha paz se afastem definitivamente. Que o nome de Deus seja exaltado em minha história. Que minha vida seja guardada por esse escudo divino que hoje invoco com confiança, fé e clareza. Nossa Senhora desatadora dos nós, desata tudo que foi amarrado. Santo Expedito, quebra tudo que foi lançado. Que nenhuma obra feita contra mim permaneça ativa. Que a libertação se instale. Que a proteção se confirme. Que a justiça de Deus prevaleça. Que a verdade reine sobre mim e o mal perca qualquer poder que tenha tentado adquirir. Que minha vida, de agora em diante, continue sob os olhos daquele que me criou para vencer, sem medo do oculto, sem ameaças de escuridão, com a certeza de que tudo que veio das trevas já caiu por terra. Vós que estáis diante do trono do Altíssimo e conheceis os mistérios ocultos que escapam aos olhos humanos, venho com coração aberto e mente em vigilância pedir que olhem por mim neste momento delicado. Não busco justiça com minhas próprias mãos, mas confio que, por meio da intercessão de ambos, tudo aquilo que se articula em silêncio contra mim não terá êxito. Que cada desejo nefasto nutrido por meu pior inimigo, cada pensamento de malícia, cada tentativa de obscurecer meu caminho, cada intenção de prejuízo, perda ou sofrimento,
sejam agora interceptadas por vossas mãos celestiais. Que tais desejos não encontrem direção, nem espaço para permanecer. Que, impedidos de seguir adiante, retornem à origem que os gerou. Não como vingança, mas como lição, para que compreenda que trilhar caminhos escuros só leva ao vazio. Esse inimigo que escolheu a mim como alvo, que insiste em mirar suas intenções mais densas contra meu nome, minha paz e meus passos, não entende ainda que o mal, quando lançado contra quem está sob a proteção do céu, retorna. Cada olhar carregado de inveja, cada palavra murmurada com amargura, cada pensamento que deseja minha queda, que todos esses elementos percam acesso a mim. Que sejam desviados antes mesmo de se aproximar. Não se trata de ódio, trata-se de um clamor por equilíbrio e justiça. Que esse inimigo não encontre êxito em suas tramas. Que cada desejo contrário à luz seja incapaz de atingir minha casa, meu trabalho, meus relacionamentos, minha saúde, meus projetos. Que tudo aquilo que carrega a intenção de desestabilizar minha vida, seja neutralizado pelo poder do céu e encaminhado de volta ao emissor. Que ele perceba que o mal não segue com amparo divino, que desejar o mal a outro não é plano de Deus. Que sinta as consequências do que envia, não por castigo, mas para que compreenda que não se colhe serenidade sem semear respeito, que não se conquista paz com práticas de destruição, que não se constrói nada sólido tentando derrubar os outros. Que cada tentativa de me atingir retorne com a clareza de um espelho. Que cada desejo de me ver em sofrimento o faça encarar o reflexo da própria alma. Que tudo aquilo que foi projetado para me desequilibrar encontre resistência espiritual em mim e volte com peso proporcional, como aprendizado. Que não seja confundido como retaliação, mas como reflexo do próprio livre-arbítrio. Nossa Senhora desatadora dos nós, aquela que desfaz o que foi amarrado pela ignorância humana, coloca tua mão sobre cada intenção negativa dirigida contra mim. Que todos os nós feitos com meu nome sejam desfeitos, e que o retorno à origem seja imediato. Que aquele que intenta contra mim entenda, por meio desse retorno, que suas escolhas o afastam da paz verdadeira. Santo Expedito, defensor dos que são atingidos injustamente, clamo por tua intercessão para que minha vida não seja tocada por essa energia sombria. Que o escudo espiritual que me protege se mantenha firme. Que o inimigo veja que toda intenção contrária à vontade de Deus se desmancha quando toca a vida de alguém que caminha com fé. Que meus passos permaneçam seguros. Que o dia de hoje e todos os próximos estejam livres de interferências que tentem me parar. Que nenhuma palavra lançada com maldade encontre eco. Que nenhuma imagem mental dirigida contra mim permaneça ativa. Que nenhuma ação de magia, feitiço ou qualquer manifestação espiritual sombria me alcance. Que tudo isso dê meia volta e retorne com o impacto de quem desafia o equilíbrio divino. Que esse retorno não seja visto como maldade, mas como espelho da realidade. Que ele veja com clareza a verdade de que não há como caminhar em trevas e esperar luz no fim. Que o que desejou contra mim se materialize diante dele, para que perceba o erro. Que veja que tudo o que quis lançar sobre mim, na verdade, era reflexo do vazio que carrega dentro de si. Peço, com humildade e certeza, que não haja falha na proteção que me resguarda. Que cada tentativa de ataque espiritual, emocional ou material se perca. Que nenhuma intenção negativa consiga se fixar em minha vida. Que todo o ciclo de maldades criado por esse inimigo seja encerrado com o peso da verdade. Que os caminhos usados para me atingir sejam bloqueados pelo céu. Que nenhuma energia de destruição atravesse a barreira espiritual que me guarda. Que meus passos sejam mantidos em luz. Que minha consciência permaneça limpa. Que minha vida siga sem amarras ou manipulações. Que tudo que foi arquitetado para me atingir se transforme em aprendizado para aquele que quis me prejudicar. Que ele compreenda, pela via da experiência, que o bem é o único caminho que leva à estabilidade. Que meus pensamentos não sejam contaminados pelo medo ou pela dúvida. Que minha mente permaneça clara. Que meu corpo esteja em equilíbrio. Que nenhum ataque energético me atinja. Que nenhuma palavra maldita encontre eco em minha alma.
Que nenhuma mentira sobre mim se sustente. Que a justiça divina haja sem interferência humana, e que o equilíbrio se restabeleça. Nossa Senhora desatadora dos nós, passa tua sabedoria sobre todos os laços construídos com malícia. Santo Expedito, direciona tua espada contra tudo que foi arquitetado para me atingir. Que os olhos do inimigo não consigam mais me enxergar. Que seus planos sejam frustrados antes mesmo de se manifestarem. Que seus desejos de ruína percam o sentido. Que a lição venha por meio da vivência direta. Que o mal que quis lançar contra mim se apresente diante dele, não por minha vontade, mas por reflexo natural da desobediência espiritual. Que o Criador, na sua justiça absoluta, permita que essa pessoa compreenda que o caminho verdadeiro não é o da destruição alheia. Que sua alma, ao sentir o peso do que projetou, deseje mudança. Que sua mente se canse de tanto desejar o mal. Que sua vida se torne espelho do que provocou, não para castigo, mas para que encontre o arrependimento sincero. E que eu siga, imune a esses ataques. Que nada mais encontre entrada em minha realidade. Que minha vida esteja firme, segura, guiada. Que nenhuma trama prospere. Que toda tentativa contra mim seja estancada e revertida, e que essa reversão seja a forma de despertar aquele que insiste em tentar me derrubar. Que aprenda, diante da consequência, que o bem é o único caminho duradouro. Fiel guerreiro da fé, neste momento em que tanto se sente a necessidade da justiça divina, abra o coração diante do trono de Deus, pedindo que ambos intercedam com firmeza e sabedoria. Que ouçam este clamor profundo e silencioso que nasce do impacto causado pelas perdas sofridas por causa do meu pior inimigo. Não se trata apenas de bens, mas de tudo que foi tirado sem direito, com malícia, com intenção de prejudicar e rebaixar. Diante dos olhos eternos do Senhor, tudo é visto. Nenhum ato se esconde. Nada que foi feito por interesse cruel escapa do conhecimento divino. Por isso, com confiança, clamo nesta oração que toda perda, todo prejuízo, toda injustiça sofrida, tudo aquilo que me foi tirado sem merecimento, venha a ser restaurado. Não por orgulho, mas por equilíbrio. Não por desejo de retaliação, mas porque o que é tomado de maneira injusta clama para retornar ao destino correto. Que as mãos da Mãe Santíssima, capazes de desfazer os nós mais complexos e ocultos da existência, atuem agora sobre os laços do passado, os laços invisíveis que seguram o que era meu e foi arrancado por meios errados. Que todo caminho que foi desviado, toda herança negada, toda conquista injustamente subtraída, toda porta fechada por intrigas, toda oportunidade perdida por calúnia, seja agora iluminada pela justiça do céu e reencontre o caminho de volta. Que cada centavo, cada espaço, cada relação prejudicada, cada chance travada, tudo aquilo que foi consumido pela inveja e pela trama dissimulada de meu pior inimigo, seja identificado pelo olhar divino e restaurado à minha vida. Que aquilo que me foi arrancado de maneira velada, disfarçada, manipulada, volte. Não importa o tempo que tenha passado, nem a profundidade da perda. O que foi tirado com injustiça não pertence àquele que usou do erro para se beneficiar. Que cada bem material ou imaterial levado por esse inimigo, cada conquista que escorreu por entre os dedos por culpa de artimanhas criadas nas sombras, seja trazido novamente ao meu caminho. Que a justiça divina desfaça as amarras impostas por esse agente de destruição. Que toda mentira que manchou meu nome caia por terra. Que toda distorção criada para afastar oportunidades seja anulada. Santo Expedito, que conhece as causas urgentes, ergue tua espada espiritual contra toda a trama que sustentou a perda. Que nenhum prejuízo causado permaneça impune. Que nenhum obstáculo levantado contra mim permaneça de pé. Que todos os meios utilizados por esse inimigo para retirar de mim aquilo que me era devido sejam agora desfeitos pelo poder de Deus. Que a verdade se restabeleça, que a justiça celestial haja, que o que saiu de minhas mãos por causa da maldade encontre o caminho da restauração. Nossa Senhora, que entende as dores secretas da alma, sabe quantas noites foram consumidas em silêncio, quantas lágrimas caíram sem testemunha,
quantas palavras ficaram engasgadas quando a injustiça prevaleceu. Que essa dor não tenha sido em vão. Que cada lágrima caída seja convertida em devolução. Que cada noite de agonia silenciosa seja respondida com restituição abundante. Não há como reconstruir com o vazio deixado pelas perdas, mas há como renascer quando a justiça de Deus se manifesta. Por isso, peço que toda barreira erguida por meu inimigo para me impedir de ter acesso ao que é meu de direito se desfaça. Que os caminhos antes trancados pela inveja, pela falsidade e pela manipulação sejam agora liberados pela ação divina. Que o mal que foi projetado para me atrasar, me calar e me rebaixar se reverta em favor da reparação. Que a inveja que guiou tantas ações mesquinhas não seja mais combustível para a destruição. Que os olhos que me vigiaram por maldade percam o acesso. Que toda energia utilizada para me parar seja agora anulada. Que cada palavra dita para me afastar da prosperidade se torne sem valor. Que tudo aquilo que esse inimigo construiu para tirar de mim seja agora desfeito pela presença do céu. Que tudo que foi conquistado por esse inimigo às custas da minha dor perca sustentação. Que não consiga manter o que tirou. Que não desfrute com alegria daquilo que foi usurpado com má intenção. Que cada benefício adquirido à minha custa seja temporário, passageiro, frágil. Que se veja diante da verdade de que o que se tira dos outros não permanece com firmeza. Que eu volte a ter acesso ao que me pertence por justiça. Que as oportunidades retornem com mais clareza. Que as portas que esse inimigo tentou selar voltem a se abrir. Que a paz que foi levada por intrigas encontre espaço novamente no meu interior. Que as palavras negativas lançadas contra mim se percam no vazio e não tenham mais poder algum sobre minha trajetória. Peço, com confiança e fé, que cada área afetada por esse inimigo experimente reparação. Que a parte financeira seja restaurada. Que as amizades distanciadas por mentiras voltem a se restabelecer. Que o trabalho que foi prejudicado encontre expansão. Que a dignidade perdida por acusações falsas seja reafirmada. Que a verdade que antes foi sufocada agora ressoe com clareza. Que eu não caminhe mais com as marcas da perda, mas com a certeza da restauração. Que tudo que foi destruído encontre reconstrução pela graça divina. Que toda raiz de injustiça seja cortada pela justiça do alto. Que as pessoas que colaboraram com meu inimigo vejam a verdade surgir diante dos olhos e abandonem o erro. Que nada que me foi retirado permaneça em mãos erradas. Que aquilo que me foi negado por inveja seja trazido com abundância. Que o nome que foi sujo seja limpo. Que o espaço que me foi tirado seja restituído com maior dignidade. Que o tempo que perdi por culpa desse inimigo seja recompensado com dias de paz e vitórias. Nossa Senhora desatadora dos nós, desate cada trama feita contra mim. Santo Expedito, age com determinação para que a justiça se manifeste sem demora. Que a verdade, mesmo que demore, se apresente com força. Que a restauração não apenas compense, mas supere o que foi levado. Que o olhar de Deus se mantenha atento ao que se passou. Que as bênçãos destinadas a mim sejam recolocadas sobre meu caminho. Que a mão do inimigo não consiga mais tocar em nada que me diz respeito. Que a maldade que alimentou suas ações sirva de alerta para que nunca mais encontre motivação para fazer o mesmo com outro. Que minha vida volte ao eixo, que minhas conquistas se recomponham, que meu futuro não dependa mais do que perdi, mas se fortaleça com o que será devolvido. Que a luz de Deus acenda onde antes havia sombra. Que a justiça do céu prevaleça sobre a manipulação da terra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.